Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar aqui esse nosso momento. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai ver nessa nossa disciplina, nesse período. Nós vamos construir um projeto. Deixa eu compartilhar minha tela. Nós vamos criar um projeto. Esse projeto vai envolver 3 ambientes. Um ambiente back-end, que a gente vai desenvolver em Node. Vamos utilizar um banco de dados Postgres. Na parte de front-end, a gente vai trabalhar com o React.js, como nós vimos já, todos esses conteúdos no período anterior. E vamos também desenvolver um ambiente para dispositivos móveis. É um sistema que envolve uma espécie de um salão de beleza, onde nós vamos ter, no ambiente back-end, toda a parte que diz respeito à administração do sistema por parte do dono, né, do salão, e ele vai monitorar todo o seu trabalho, todos os agendamentos que vai ser feito no salão por meio de uma plataforma web. Então, esse ambiente web que a gente vai desenvolver vai ficar disponível para a pessoa que vai trabalhar no salão de beleza. Então, ele vai poder acompanhar todos os agendamentos que forem feitos. E todo esse processamento vai ocorrer na nossa aplicação Node. Já os clientes do salão de beleza, eles vão utilizar já um ambiente mobile, que seria um ambiente com dispositivos móveis, onde cada cliente vai poder fazer o seu agendamento por meio do celular. Então, essa é a ideia desse projeto. Só que nós não vamos começar com esse projeto. A gente vai iniciar com um projetinho aqui de revisão desses conteúdos nessa primeira semana. Então, eu quero mostrar para vocês esse projeto que a gente tem. Vou dar uma passada assim rápida nele, só para vocês terem uma noção. E depois a gente vai entrar com mais detalhes, explicá-lo com mais detalhes. A gente pode planejar isso e já programar isso, na verdade, para a nossa próxima aula, nessa semana. Hoje, como vai ser um momento assim rápido, eu vou só mostrar para vocês, assim, de uma forma geral, como é que é esse nosso projeto. É um projeto que envolve um back-end e um front-end. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui os 3 projetos, eu abri aqui já no VS Code. Opa! Parece que agora estão todos aí na aula, né? Então, a gente tem aqui, olha, esse projeto aqui, que eu, inclusive, já até disparei esse meu projeto. Esse aqui vai ser o projeto de back-end. E como é que ele vai funcionar? Deixa eu explicar para vocês aqui a ideia. Nesse projeto, ele vai funcionar como um CRUD. A gente vai relembrar todos aqueles métodos HTTP que nós aprendemos, método GET, método POST, método PUT, método DELETE, onde a gente vai fazer a inserção, o cadastramento, a alteração e a exclusão numa tabela que, na verdade, não vai envolver banco de dados. A gente vai trabalhar com vetor. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a ideia dessa aplicação. Vamos construir um vetor de projects, que são projetos. Então, esse é o nosso vetor que a gente vai criar. E dentro desse vetor, a gente vai realizar todas essas operações. Então, só para poder demonstrar, antes de entrar no código, na prática, eu vou mostrar para vocês aqui essas operações por meio do Insomnia. Então, eu tenho aqui, ó, no caso do Insomnia, eu criei, por exemplo, aqui uma request, uma requisição para listar todos os projetos. Tá? Então, aqui a gente criou aquela base URL, a gente vai aproveitar para fazer uma revisãozinha aqui, né? Vamos relembrar aqui o Insomnia, como é que a gente criou essa base URL? Aqui em Application, vamos ver aqui,
Deixa eu ver aqui. Aqui nas configurações. Vamos ver aqui, ó. A gente criou esse ambiente de gerenciamento, onde a gente definiu aqui a nossa base URL. A nossa base URL é o localhost 2.3333. Então, nós definimos aqui uma porta padrão, que é essa porta 3333. E o domínio é localhost. Então, a gente vai definir essa rota, que é a rota barra, com base nessa URL aqui. Vai ser a nossa base. Tá? Muito bem. Então, aqui a gente criou uma requisição do tipo GET. A gente tem aqui, ó. Opa, tudo bem? Então, a gente criou aqui uma rota barra projects para listagem de projetos. Observem bem, hein? Uma rota projects também, para criação do projeto. Uma rota que também é projects, para edição de projeto, que seria alteração do projeto. Só que aqui a gente está usando aqui um host params, né? Tô colocando aqui um ID como parâmetro na nossa rota. A mesma coisa a gente faz aqui na nossa deleção. A gente tem aqui a rota projects e a gente colocou um ID aqui também, olha. Tá? Vamos então dar uma geral aqui dentro do código. Vamos primeiro fazer uma demonstração de como é que esse projeto vai funcionar. Então, eu venho aqui em listagem de projetos, eu clico aqui em Send, você vê que ele não mostrou exatamente nada. Ele não mostrou nada porque o vetor está vazio, quando eu chamei essa rota projects. Daqui a pouco a gente vai para o código e eu vou mostrar para vocês. Então, vamos criar um projeto. Eu venho aqui na rota para criação de projetos, o nome da rota é projects. Então, no caso aqui, essa rota projects, eu tenho que passar para ele esse objeto, do tipo JSON, contendo o título, que eu chamei de title, e o dono, que eu chamei de owner. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, back-end com Node.js. Seria o nome de um projeto que eu fiz. Vou colocar o nome aqui, vamos colocar Lucas. Vou colocar Lucas. Quando eu clico em Send, observem bem, olha, ele vai fazer uma listagenzinha aqui do lado, mostrando, exibindo aquilo que nós acabamos de cadastrar. O título do projeto, o dono do projeto. Observem que foi criado um ID para esse projeto. Então, a estrutura desse vetor projects contém essas três propriedades, ou esses três campos, a gente pode chamar assim. Observem que o ID ele é gerado de forma automática. O título e o dono, não. O título e o dono foi informado aqui dentro do nosso corpo, aqui do nosso JSON. Tá? Agora, observem o seguinte, eu vou criar um novo projeto. Então, eu vou informar aqui agora um projeto que seria um front-end com React.js. O dono desse projeto é a Sandra. Quando eu clico em Send, aqui, ó, ele criou um outro ID, criou o título e o dono. Então, eu alimentei esse meu vetor. Internamente, lá no nosso projeto, a gente tem um vetor que foi alimentado. Então, agora eu vou vir nessa rota nessa request de baixo aqui, ó, listagem de projetos, vou dar um cliquezinho. Observem bem, olha. Vou fazer um send. Você vê que ele mostrou os dois projetos. Quer dizer, ele lista, ele varre o nosso vetor e exibe na tela aquilo que nós cadastramos. Tudo bem? Então, agora a gente vai para a rota put, a request do tipo put, que seria para alteração, a edição do projeto. Então, olha só, se eu quero fazer uma alteração no projeto, entendam bem a lógica, tá? Eu quero, por exemplo, dizer que a Sandra, na verdade, o título do projeto dela é um front-end com React Native. Então, eu vou ter que pegar esse ID, que está aqui, ó, vou selecionar esse ID, porque eu quero fazer uma alteração em cima dele, vou dar um Ctrl+C. Agora eu venho aqui na edição do projeto, e aqui em cima
que eu vou fazer? Olha, utilizando aqui a mesma rota project, eu vou selecionar, eu vou colar aqui, que eu tinha copiado, né? Eu colei aquele ID, que a gente pretende alterar, quer dizer, eu estou passando isso para a minha rota PUT, e vou dizer para ele o seguinte, olha, na verdade, o que a Sandra criou foi um front-end com React. Então, quando eu enviar agora, olha o que vai acontecer. Ó. Cliquei. Então, agora ele fez a alteração. Aquele ID que tinha sido cadastrado, cujo dono era a Sandra, agora ele alterou o título para front-end com React Native. Vamos novamente fazer a listagem de todos os projetos e vamos acompanhar, olha só. Vou clicar aqui agora. Observem que ele já alterou aqui o título referente àquele projeto em que a Sandra era dona do projeto. Tá? Mas aí apagou o nome da Sandra? Ah, sim, sim. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu alterar aqui de novo, deixa eu informar, né? Eu estou com o ID já pronto, vou fazer o seguinte aqui, ó. Bem lembrado, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar isso, vou pegar os dois campos, né? Vou pegar os dois campos aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, colocar o seguinte aqui, ó. Vou pegar esse título aqui. Ou melhor, vamos voltar para vocês verem a alteração, né? Vamos voltar para front-end com React.js. Vamos lá. Vamos apagar isso aqui. E vamos enviar. Ok. Então, agora vamos listar de novo. Agora sim, agora a gente mostrou também o dono, tá? Bom, o fato é que a gente só tem esses três campos, tá? A gente só tem esses três campos. Agora, a parte de deleção. Vamos criar um outro projeto aqui? Vamos criar um outro projeto? Então, nós já temos um back-end com Node, um front-end com React.js. Vamos criar um outro projeto? E vamos dizer que esse projeto é um front-end com React Native. Né? E vamos colocar aqui o Luciano. Temos o Luciano, beleza? Vamos fazer a listagem. Estão todos aí. Só que agora eu quero excluir o Luciano. Então, eu vou selecionar o ID. E lá na nossa request referente ao processo de deleção, nós temos que informar aqui na rota o ID que a gente deseja excluir. Então, informa aqui o ID. Agora eu vou... Opa. Então, só um instantinho, pessoal. Linderson. Vamos lá. Então, agora, olha, vamos fazer essa exclusão desse usuário. Então, ele dá uma mensagem aqui, ó, deletado com sucesso, vamos listar. Olha, observe que aqui a gente já tinha o Luciano, agora não temos mais o Luciano. Tá? Então, esse é um projeto do tipo back-end, que nós fizemos com o Node. Então, vamos dar uma passada bem rápida na lógica desse projeto, para a gente poder visualizar tudo aquilo que a gente fez internamente. Tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o nosso fonte e vamos comentar desde o início para a gente poder ver o que foi desenvolvido. Olha só. Vamos aproveitar para fazer uma revisão. Então, a gente tem aqui o packed.json, com todas as configurações do nosso projeto. A gente criou aqui um script dev, que ele vai executar. Tá? Querem que feche aqui, pessoal, a porta? Deixa eu ver. Opa, tudo bem? Tudo bem, mesmo? Né? Definimos aqui o script, tem aqui as dependências do projeto e tal. E, basicamente, o que a gente tem é esse index aqui, ó. Tá? Só relembrando que dentro do Node Modules nós temos todas as dependências, né? Vocês se lembram do nosso projeto. Então, dentro do nosso index, que é o nosso foco aqui, a gente vai ver qual a lógica que a gente desenvolveu aqui. Vamos lá. Bom, a gente está utilizando aqui o servidor Express, vocês se lembram, né? A gente utiliza o Express como servidor para a gente poder rodar essa nossa aplicação. A aplicação back-end ela vai ficar rodando o tempo todo, né?
e o responsável por isso é essa aplicação, que é o Express, né? A gente tem uma outra funcionalidade aqui interessante, que é essa biblioteca aqui, olha, UUIDV4. Isso aqui é uma aplicaçãozinha responsável por gerar aquele ID de forma aleatória. Então, a cada momento, a cada inclusão que eu faço, essa função ela nos retorna um ID de forma automática. Tá? Esse CORS aqui a gente criou para a gente não restringir o acesso dos usuários. Qualquer aplicação pode chamar esse nosso back-end. O CORS é feito para isso, para fazer algum tipo de restrição. Nesse caso aqui, a gente está liberando, né, o acesso. Qualquer front-end pode acessar essa nossa API. E aí a gente inicia o nosso projetinho aqui. Ó. A gente começa a gente tem alguns métodos aqui iniciais, mas eu vou começar comentando sobre as nossas rotas. Tá? Vamos começar com a rota de listagem, que foi aquela rota inicial que nós mostramos para vocês. Observem que, olha, a gente criou aqui a rota do tipo GET, né? E a gente definiu aqui, né, esse nosso app, né, que o nosso servidor está rodando dentro desse app, essa constante que nós criamos aqui. Então, o nosso servidor está sendo representado por esse app. E aqui nessa parte de listagem de usuários, vamos mostrar aqui, o que a gente fez? A gente tem os parâmetros dessa nossa rota, project, envolve uma request e uma response. Estamos fazendo uma revisão, tá, pessoal? Nesse caso, especificamente, nós fizemos uma requisição. E nessa requisição, nós simplesmente pedimos para que ele fizesse uma listagem para a gente. E que essa listagem nos exibisse o título e o dono, basicamente, né? E o ID também, né? O ID também. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Essa variável results, ela que vai receber esse retorno. Tá? Eu não vou entrar em detalhe desses filtros aqui, tá, pessoal? Mas, nesse caso aqui, eu poderia também fazer um filtro, se eu quisesse selecionar aqui, eu não fiz isso, e nem vou mostrar essa parte, tá, para poder simplificar. Eu poderia fazer um filtro para mostrar, por exemplo, só o projeto do Lucas, mas eu mostrei todos eles. O fato é que essa rota aqui, ela basicamente vai fazer o seguinte, ela basicamente vai retornar para a gente os projetos, os projects. Tá? Então, o resultado, o retorno final, olha, esse results, na verdade, vai ser o quê? Vai ser os projetos que ele vai receber. Tá? Então, ele faz a seleção do vetor, ele verifica no vetor e traz para a gente, olha, com base nesse vetor, ele vai trazer os projetos, o título e o dono. Tá? E ele faz aqui uma resposta, utilizando o response, e a resposta é do tipo JSON também, e essa resposta aqui, ó, esse resultado, vocês observem que aqui no Insomnia, é o que ele exibe aqui, ó, no final. Tá? Ele faz a listagem de todos os projetos. Lembrando de que o que ele está listando aqui, ó, é aquele nosso vetor inicial, que a gente viu aqui em cima, né? Vetor de projetos. Vamos agora ver a parte de cadastramento, a parte de inclusão. A rota é a mesma, o método é o post. Aqui a gente tem aqui, ó, a request e o response. Nesse caso aqui, especificamente, a gente vai utilizar algumas funções externas. No caso, a gente está criando um ID automático, e isso ocorre nessa linha 85, olha, observem bem, ó, tem uma função ID, o retorno dessa função aqui é um número aleatório, ele é atribuído a essa constante ID, e a partir daí eu tenho ID. E aí eu monto um objeto chamado project, observe que não tem o S aqui, olha, né? Mas para diferenciar de project, porque
Porque projects, vamos voltar aqui em cima, para vocês observarem, relembrarem, olha, é o nome do nosso vetor, é um vetor de projetos. Eu aqui na minha função de inclusão, eu estou criando um projeto. Eu defini o ID que ele vai receber aqui, por meio dessa função, e o título e o dono, title e o owner, isso vai ser recebido do corpo da requisição. Então, vamos relembrar um pouquinho isso? Vamos voltar aqui. Ó. Aqui no Insomnia, o que a gente fez aqui? Quando eu vim aqui em criar projetos, o que a gente fez aqui? Ó? A gente passou para a nossa requisição, na nossa rota Projects, nós passamos um título e o dono. Tá? Observem mesmo, título e dono. Isso aqui, esse objeto do tipo JSON, JavaScript Object Notation, né? Uma notação de projetos. A gente retornou isso aqui para cá, ó. A gente recebeu no body, que é o corpo da requisição. E aí nós desestruturamos essa recepção, atribuindo para as nossas variáveis ou as nossas constantes title e owner. Então, title vai receber, obviamente, esse título, owner vai receber, obviamente, esse dono que eu estou passando aqui, olha. E aí, dessa forma, a gente monta, aqui na linha 87, o nosso objeto projeto, com o ID, criado aleatoriamente, e com o título, title e owner, que foi recebido lá do corpo da requisição. Depois disso, a gente está usando aqui um recurso do JavaScript, que é esse métodozinho, essa função push, e tem a finalidade ou a funcionalidade de inserir dentro do nosso vetor projects aquele projeto que nós acabamos de criar. Então, ele pega esse project e joga para dentro de projects, joga para dentro de projetos. Com isso, o nosso vetor projetos, por exemplo, inicialmente ele não tinha nada, né? Então, quando a gente fez a primeira inserção dentro dele, o nosso vetor passou a ter aquele conteúdo. Só um minutinho, pessoal. Opa, é o Levi. Então, agora, o nosso vetor project já contém esse projeto, e ele é retornado. E esse retorno aqui é retornado lá para o nosso front-end, e aí o Insomnia, que é esse softwarezinho que a gente está utilizando, né? Insomnia vai exibir ele aqui na tela, que a gente viu isso inicialmente. Tá? Essa foi a rotina de inclusão. Agora vamos ver a rotina de exclusão, ou melhor, de alteração. Observem que na inclusão aqui de projetos, nós recebemos do corpo da requisição, olha, nós recebemos do corpo da requisição um conteúdo que a gente trabalhou internamente. Já na alteração, é diferente. Por quê? Porque a lógica da nossa alteração qual é? A gente recebe lá na nossa rota o ID que a gente quer alterar. Então, esse 2 pontos ID aqui, olha, esse ID aqui, ele vai receber exatamente o que a gente passar aqui na rota. Então, quando eu passo esse ID aqui, ó, esse númerozinho aqui, ele recebe esse ID dentro dessa nossa rota. Tá? Inclusive, a gente promove até alguma alteração aqui, tal, uma crítica, uma validação, né? No sentido de que, se não existir, né, a gente poderia colocar uma mensagem, o projeto não encontrado. Tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, se eu tentar fazer uma alteração aqui, colocar um número que não exista, por exemplo, se colocar aqui 1, 2, 3, 4 e tal, se eu tentar fazer, se ele não encontrar, ele vai dizer, olha, projeto inválido. Né? Ele vai me dar essa mensagem. Ou então, projeto não encontrado. Algo do tipo que ele pode nos informar. Tá? Nesse caso aqui, projeto inválido. Então, tem uma validação já prevista aqui, dentro desse nosso projetinho. Bom, vamos entender, então, a lógica dessa alteração. A gente recebe o ID como parâmetro, lembra? Route parameters, né? Relembrando. Então, lá da minha requisição, eu recebi um parâmetro, atribuí aqui para a minha variável ID, e lá do corpo da requisição,
nós passamos aquilo que a gente quer alterar. Né? O Luciano até me chamou a atenção aqui de que eu não tinha informado o dono, né? Ele não tinha gravado o dono. Agora eu informei os dois e ele pegou os dois e fez a alteração dos dois. Quer dizer, ele vai substituir o registro daquele ID com esses conteúdos que eu recebi lá na tela. Tá? E qual é a lógica aqui, pessoal? Olha que interessante. Ó, a gente tem um vetor project, né? Com todos os projetos. Imagina que eu tinha os 3 projetos lá, o Luciano era o terceiro. E eu passei o ID do Luciano aqui em cima. Quando ele recebeu o ID do Luciano, o que ele vai fazer? Ele vai varrer o nosso vetor de projetos e vai verificar o seguinte, se ele vai encontrar algum projeto, que aqui quando ele usa essa variável project aqui, ó, ele está considerando um primeiro registro, por exemplo. Ele faz uma verificação. Aquele primeiro elemento do meu vetor é igual ao ID que ele informou aqui? Se ele encontrar, ele vai retornar para essa variável aqui, chamada Project Index, o índice encontrado. Se ele não encontrar, ele simplesmente vai fazer a varredura de todo o projeto, de todo o vetor. Então, ele vai fazer uma varredura. No nosso exemplo, ele vai encontrar, que era aquele registro do Luciano. Então, ele vai armazenar aqui o elemento do vetor que ele encontrou, dentro desse Project Index. E quando chega aqui embaixo, ele faz essa perguntinha aqui, olha, o Project Index é menor do que 0? Porque se ele não encontrar, ele vai retornar esse número negativo. Então, ele vai dizer assim, ó, projeto não encontrado. Agora, se ele encontrar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses três valores que ele inicialmente recebeu aqui em cima, olha, vai jogar para dentro desse objeto e vai fazer o quê? Ele vai substituir dentro do vetor do projeto, para aquele elemento que ele localizou, ele vai substituir por esse novo projeto, que foi montado aqui nesse instante. E aí ele vai retornar apenas esse projeto que ele alterou. Se a gente for na listagem, né, aí ele lista tudo. Aqui na listagem, ele sempre vai retornar todos os projetos. Tá? Todos os projetos. Todos eles. Aqui não. Aqui ele só vai retornar aquele projeto que foi alterado. Foi o que vocês viram inicialmente. E na rotina de deleção, como é que a gente trabalha aqui nessa rotina de deleção? É de forma análoga ao que foi feito lá na alteração. A gente recebe aqui na rota um ID, observem bem aqui pelo insônia, olha, a deleção, a gente recebe um ID aqui na rota, e aí a nossa aplicação faz o quê? No momento que ele recebeu o ID como parâmetro, lá na requisição, a requisição recebeu esse parâmetro, que é esse ID aqui, ele atribui a nossa constante criada, ele desestrutura dentro do ID, e aí eu faço uma varredura dentro desse nosso vetor project, e eu procuro. E aí é o mesmo processo. Só que aqui a lógica é diferente. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um splice. Esse splice é uma funçãozinha também do JavaScript que tem por finalidade fazer o seguinte. Ele vai, a partir daquele elemento de vetor que ele encontrou, ele vai excluir tantas linhas para baixo. Tantas linhas seguintes. No caso, eu estou excluindo só a linha corrente, né? Então, eu coloquei um aqui, ele vai excluir só aquele elemento. Tá? Então, esse meu vetor project, depois desse splice, ele vai eliminar esse índice que ele localizou aqui em cima. E ele retorna uma mensagem no formato JSON também, né? Só que aqui a propriedade é delete e o valor é successful, quer dizer, uma deleção realizada com sucesso. Tá? E aqui a gente tem aqui o nosso servidor, que vai estar sempre ouvindo na porta 3333, que foi o que eu mostrei para vocês, né? Aqui, olha, a gente definiu aqui, olha, que a nossa aplicação ela vai sempre estar escutando aqui na porta 3333. Tá? E aqui em cima, a gente criou aqui algumas funçõezinhas, que são aquelas funçõezinhas que a gente utilizou, por exemplo, para poder fazer uma validação, né?
no caso aqui, esse Validate Project ID, a gente faz uma validação, quer dizer, se ele não encontrar esse ID, ele deu aquela mensagem que a gente mostrou inicialmente para vocês. Tá certo? Então, deixa eu procurar aqui. O que a gente utilizou? Olha, vocês vejam que aqui, lá na alteração de projetos, o que a gente colocou? A gente utilizou essa funçãozinha aqui como segundo parâmetro. Vocês devem se lembrar que eu expliquei para vocês anteriormente sobre o middleware. Gente, só um minutinho. Muito barulho. Eu acho que não vai adiantar. Acho que não vai adiantar, né? Eu acho que não vai adiantar. A turma lá está um pouco barulhenta, né? Mas vamos lá. Vamos só finalizar aqui, então. Então, gente, olha, essa funçãozinha aqui, só relembrando rapidamente com vocês, isso aqui a gente falou quando eu apresentei para vocês o conceito de middleware. O conceito de middleware, que ele faz o quê? É uma forma que a gente utiliza para poder interceptar uma rota. Tá? Então, o que ele vai fazer? Como eu coloquei isso aqui como segundo parâmetro, ele vai lá em cima e vai executar esse método aqui, olha. Se houver algum problema, a rota para por aqui, ó. Quando ele der esse return aqui, ele aborta a rota, dá essa mensagem e ele não procede com esse return next. Lembram, gente, que eu comentei sobre esse middleware, que foi um dos assuntos que eu expliquei para vocês? Então, esse next aqui faz exatamente isso. Tá? Bom, então, a aplicação back-end, que representa aqui o nosso CRUD, foi essa que a gente fez. Assim, de uma forma geral, foi essa, uma coisa assim bem simples. É uma aplicação para a gente poder fazer uma revisão de todos aqueles conceitos, né, que a gente mostrou para vocês. Tá? E a gente vai trabalhar com isso aqui. Tá ok? Bom, pelo horário aqui, gente, não dá para a gente fazer uma revisão da parte do front-end. A gente pode deixar para a gente poder fazer isso na quinta-feira. Tudo bem? Então, na quinta-feira, a gente faz uma revisão no front-end. Tá? A partir daí, a gente pode passar para o nosso projeto. E inclusive, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Só para adiantar uma coisa bem rápida para vocês, é o seguinte. Olha só. Deixa eu só pedir o pessoal para segurar um pouco. Então, vamos lá, gente. Acho que eles vão baixar a bola ali um pouquinho. Queria mostrar esse segundo projeto para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que... Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Vou discutir 3.000. Vamos ver se ele vai rodar. 3.000. Deixa eu só ver aqui, gente, rapidinho. Não. Porta aqui é outra, gente. Só um minutinho. Pontos. Eu acho que está na... Vamos ver aqui. Isso aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, olha só. Isso aqui é uma interface que eu quero já que vocês já se ambientem com ela, olha só. Aqui no Insomnia, aquela aplicação que a gente estava rodando, se eu for listar todos os projetos, ó, list, ele mostrou aqui, ó,
back-end com Node.js, que o dono é Lucas, e aqui front-end com React.js, a dona é Sandra. Aqui, ele está mostrando só o nome dos projetos, back-end com Node.js e front-end com React.js. Aqui, o nosso front-end, ele está sendo, digamos assim, representado pelo Insomnia. Aqui é uma aplicação front-end, que eu vou mostrar isso para vocês. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Na nossa próxima aula. Então, aqui eu vou inserir um projeto, olha, por exemplo, vou clicar nesse botão aqui, ó. Adiciona projeto. Ele criou esse novo projeto, tá vendo? Agora, se eu for lá no Insomnia, que é aquele outro front-end, se eu mandar listar, aparece esse novo que eu criei. Tá vendo? Então, você vê, eu tenho dois front-ends consumindo um back-end, uma API que nós criamos. O que eu acabei de mostrar para vocês nada mais é do que uma API. Não é verdade? Eu poderia ter uma aplicação mobile aqui, né? Para poder também fazer a mesma coisa. Tá? E aí, eu vou propor para vocês o seguinte, olha só, para a gente poder encerrar essa aula, tá? Eu vou fechar aqui essa aplicação, vou dar um Ctrl+C, vou finalizar. Agora, essa terceira vai ser o que eu vou pedir para vocês, a título de exercício. E vai ser isso aqui, ó. Yarn, vamos lá. Então, olha, essa aplicação ela vai estar rodando na porta 8080 também. Eu vou estar explicando isso para vocês no nosso próximo encontro. Vou vir aqui e vou atualizar. Olha só que essa interface aqui, olha, já está um pouco diferente. Se vocês observarem bem, ó, eu aqui já estou mostrando o título, estou mostrando o dono. Eu aqui eu posso incluir, da mesma forma que eu fiz aqui no Insomnia, esse criar projeto, essa minha aplicação aqui também faz. Ó. Eu vou colocar um projeto aqui, por exemplo, vamos pegar aqui front-end, vamos copiar aqui para adiantar, front-end com React Native. Vou colocar aqui que o dono do projeto é o Reinaldo. Quando eu inserir, olha só, eu vou pegar os dados daqui, tá? Olha, coloquei o título, front-end com React Native e o dono Reinaldo. Então, isso aqui vai ser um exercício que a gente vai desenvolver, que eu quero desenvolver com vocês, em que a gente vai praticar o seguinte, a criação de uma interface, a recepção por meio desses textos aqui, né? E a rotina normal, que é a inserção, e eu vou estar pegando da tela esses dados, não vou estar mais pegando aqui do Insomnia. Então, a gente vai construir o nosso front-end para trabalhar juntamente, para poder consumir aquela API que nós criamos, que eu acabei de explicar para vocês. Então, na quinta-feira, eu vou estar explicando esse projeto front-end para vocês. Na verdade, eu vou mostrar aquele outro, que eu mostrei anteriormente, para que vocês possam implementar isso aqui. Só que eu vou estar fazendo junto com vocês. Tá ok? Então, tá bom, gente. Estou encerrando aqui, tá, essa aula e a gente conversa mais um pouquinho assim que eu terminar a gravação, tá bom? Beleza, pessoal.